O Apocalipse de Abraão é o livro inspirado por Deus e está de acordo com a lei de Moisés, Salmos e Profetas. Esta é a parte 2 sobre o estudo do Apocalipse de Abraão, meus irmãos. E nesse estudo eu vou ter que trazer textos do livro de Gênesis e do livro de Jubileus, que acrescenta mais entendimento sobre o tempo em que Abraão teve a visão que começa a acontecer no capítulo 15 do Apocalipse de Abraão. E esse estudo vai acrescentar mais entendimento sobre a parte 1 do estudo sobre o Apocalipse de Abraão. E por isso eu vou ter que falar sobre os Jubileus e o livro de Gênesis nesse estudo. E quando a gente vai em Gênesis de capítulo 15, versos 7 a 16, vai dizer: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de se sujeitar, e depois sairão com riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E quando a gente vai no livro dos Jubileus, no capítulo 14, vai dizer: E ele, Deus, disse para Abrão: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar a terra dos cananeus, para possuí-la para sempre. E eu serei Deus a ti e à tua descendência. E Abrão disse para o Senhor: Senhor, Senhor, como saberei que eu herdarei? E ele, Deus, disse para Abrão: Traga-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e uma ovelha de 3 anos, e uma rolinha e um pombo. E Abrão trouxe todos eles no meio do mês, e eles habitaram no carvalho de Moré, que é próximo de Hebrom. E ele construiu lá um altar e sacrificou todos esses. E ele derramou o sangue deles sobre o altar e os dividiu no meio, e os deitou uma de frente para a outra. Mas as aves ele não dividiu. E aves desceram sobre as partes, e Abrão as espantou, e não deixou que as aves os tocassem. E aconteceu que, quando o sol se pôs, que um êxtase caiu sobre Abrão, e eis um pavor da grande escuridão caiu sobre ele. E foi dito a Abrão: Saiba que com certeza a tua descendência será peregrina em uma terra que não é dela, e eles devem levá-los cativos e afligi-los 400 anos. E a nação que os mantiver cativos, eu a julgarei. E depois disso, eles devem sair bastante abonados, e tu deve se juntar a seus pais, em paz, e ser enterrado em boa velhice. Mas na 4ª geração, eles devem voltar para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E Abrão acordou de seu sono, e ele levantou-se, e o sol tinha se posto, e havia uma chama, e eis que uma fornalha fumaçava, e uma chama de fogo passou entre as partes. E o dia passou, e Abrão ofereceu as partes, e as aves, e suas ofertas de frutas, e suas ofertas de bebidas, e o fogo as devorou. E quando a gente vai em Apocalipse de Abraão, capítulo 9, versos 4 a 8, vai dizer: Eu sou teu escudo, eu sou teu amparo. Vai e separa para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, uma rola e uma outra pomba. Oferece-me o sacrifício perfeito. Nessa oferenda, vou mostrar-te a idade do mundo e revelar-te-ei inúmeros segredos. Tu verás grandes coisas, tais que até agora nunca viste, porque suspiraste por mim e eu te escolhi por meu bem amado. Resguarda-te, porém, dos alimentos que procedem do fogo, da bebida de vinho e da unção do óleo, por 40 dias. Só depois disso oferecer-me-ás o sacrifício conforme te ordenei, no lugar que eu te indicar, no alto de uma montanha. E no capítulo 12 do Apocalipse de Abraão, versos 1 a 8, vai dizer: Assim nós partimos e juntos permanecemos durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão,
nem bebi água, porque o meu alimento era contemplar o anjo que estava comigo, e a minha bebida era a sua palavra. Veja que Abraão, ele estava com o anjo Javé. E vai dizer o verso 2: Assim chegamos à montanha de Deus, o Horebe famosíssimo. E eu falei ao anjo: Ó tu, cantor do eterno, nenhuma oferenda eu trago comigo, nem vejo sobre a montanha um altar. Como poderei eu realizar aqui um sacrifício? Falou-me o anjo: Olha ao teu redor. Então, voltando-me, vejo que por trás seguiam-nos todos os animais predeterminados para o sacrifício: a novilha, a cabra, a ovelha, a rola e a outra pomba. Disse-me o anjo: Abraão. E eu respondi: Aqui estou. Falou-me: Abate os animais do sacrifício, parte-os em duas metades, coloca-as lado a lado. As aves, porém, essas não ferirás. Confia as vítimas aos homens que eu te indicarei. Quando aqui estiverem ao teu redor, eles constituem o próprio altar sobre a montanha, para oferecerem aqui um sacrifício ao Eterno. E no capítulo 13 do Apocalipse de Abraão, versos 1 ao 7, vai dizer: Eu tudo cumpri de acordo com as palavras do anjo, entregando aos anjos que compareceram junto de nós os animais esquartejados. Os pássaros, todavia, foram tomados pelo anjo Javel. Entretanto, eu esperava pelo sacrifício vespertino. Então pousou sobre os cadáveres um animal alado impuro, e eu o afugentei. Falou-me então um animal impuro: O que fazes, tu, Abraão, nestas alturas sagradas, onde não se come nem se bebe, e onde não existe alimento humano algum? Onde, porém, aqueles, os anjos, destrói cada coisa pelo fogo, e a ti mesmo hão de queimar? Abandona o homem que está contigo e foge, porque se acenderes, se subires às alturas, ali eles te aniquilarão. Enquanto eu ouvia a voz daquela ave, eu falei ao anjo: O que significa isso, meu senhor? E o anjo disse: Isto é a impiedade, isto é Azazel. Meus irmãos, veja que o livro de Gênesis está ligado com o Apocalipse de Abraão e o livro dos Jubileus. Observe que três livros acrescentam informação uns nos outros. No livro de Gênesis, o Senhor manda Abraão tomar uma novilha, uma cabra e um carneiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho para o Senhor. E isso está em todos estes livros. E Abraão abateu os animais, mas as aves não foram abatidas. E o que acontece no livro de Gênesis após isso? O livro de Gênesis diz que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. E isso também está escrito no livro dos Jubileus. Mas quando vamos no livro do Apocalipse de Abraão, vemos que há acréscimo de informação, pois o Apocalipse de Abraão diz que aparece o anjo Javel, os outros anjos e um animal alado impuro. E esse animal alado pousou sobre os cadáveres dos animais mortos. Mas Abraão afugenta esse animal. E esse animal alado impuro é o próprio diabo, que é chamado de Azazel. Nos capítulos 13 ao 14, o diabo dirige a palavra para Abraão, mas Abraão segue a instrução do anjo Javel. E o livro de Gênesis e o livro dos Jubileus diz que ao pôr do sol, Abraão caiu num sono, e enquanto ele estava dormindo, ele estava tendo visão. E os dois livros falam sobre Israel ser feito de escravo por 400 anos. E logo após a informação que Abraão recebe, ele acorda, levanta e vê que o sol se tinha posto. E havia uma chama, e eis que uma fornalha fumaçava, e uma chama de fogo passou entre as partes do sacrifício. E o livro dos Jubileus acrescenta a informação sobre as aves que não foram mortas por Abraão. Informação essa que não está em Gênesis. Jubileus diz que o dia passou e Abrão ofereceu as partes e as aves e suas ofertas de frutas e suas ofertas de bebidas, e o fogo as devorou. Observe que no livro de Gênesis e no livro de Jubileus afirma que enquanto Abraão estava dormindo, ele recebe a informação na visão sobre Israel ser escrava por 400 anos. E essa informação está no último capítulo do Apocalipse de Abraão. Mas antes dessa informação, Abraão tinha recebido outras informações na visão que ele teve enquanto estava dormindo. E essas informações estão aonde? Essas informações estão no Apocalipse de Abraão. Veja que enquanto Abraão estava acordado, o anjo Javel e os anjos e o diabo aparecem na história. E o diabo aparece para ver se consegue desviar Abraão das revelações de Deus, mas ele não consegue. E depois
do capítulo 14, onde Azazel dirige a palavra para Abraão, querendo que ele abandonasse o anjo Javel, vem o capítulo 15. E nesse capítulo não diz que Abraão entrou num sono, mas o livro de Gênesis e o livro dos Jubileus aborda que Abraão entrou num sono, e nesse sono Abraão ele teve visão. E essa visão começa no capítulo 15 e vai até o último capítulo do Apocalipse de Abraão. E logo após a visão de Abraão, Abraão acorda. E nós vimos que antes da visão, Abraão ele abateu os animais em duas metades, mas ele não feriu a rola e nem a pomba. Os animais mortos ficaram com os anjos, os quais estavam ao redor de Abraão, porém a rola e a pomba foram dadas ao anjo Javel. Mas depois disso, no capítulo 15, Abraão entra num sono, cuja informação está em Gênesis e em Jubileus, e nesse sono ele tem visão. E nessa visão, o anjo Javel e Abraão sobem nas asas dos pássaros. Abraão é colocado pelo anjo na asa direita da pomba, porém o anjo fica na asa esquerda da rola, para ver o céu, a terra, o mar, os abismos, as entranhas da terra, o jardim do Éden, seus rios, enfim, o mundo inteiro, conforme diz o livro do Apocalipse de Abraão. E quando a gente vai no capítulo 15 do Apocalipse de Abraão, nos versos 1 ao 6, vai dizer: E aconteceu que ao pôr do sol viu-se uma fumaça como a fumaça de um forno. Os anjos que se ocuparam com as partes do sacrifício subiram pela coluna fumegante do forno. A mim o anjo tomou com a sua mão direita e colocou-me sobre a asa direita da pomba. Ele mesmo assentou-se sobre a asa esquerda da rola. Essas pombas não tinham sido abatidas e retalhadas. Assim ele transportou-me até os limites das chamas do fogo. Então subimos nas alturas, como em meio a muitos ventos, em direção ao céu, que se fixava no alto do firmamento. Nos espaços daquela altura, por onde subíamos, eu vejo uma luz poderosa, indescritível, e no meio da luz, um fogo imenso, e dentro dele, uma multidão, sim, uma grande multidão de figuras impressionantes, todas elas mudando constantemente de aparência e forma, e que caminham, se transformam, adoram e pronunciam palavras que eu não entendo. E no capítulo 17, versos 1 ao 4, vai dizer: Eu falei ao anjo, por que me trouxeste até aqui? Já nada mais posso enxergar, pois sinto-me enfraquecido, e o meu espírito abandonou-me. Disse o anjo: Permanece junto de mim, não tenhas medo. E aquele que agora percebes está se aproximando de nós, clamando em alta voz: O Senhor é santo, 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 é o Eterno, que tanto amor revelou por ti. A ele próprio, contudo, tu não podes ver. Não deixes, todavia, que o teu espírito seja dominado pela fraqueza, diante dessa voz poderosa. Eu estou contigo para te fortalecer. Observe que no capítulo 15 do Apocalipse de Abraão, o pai da fé começa a ter a visão, enquanto está dormindo. E nessa visão, ele e o anjo Javel sobem nas alturas, como em meio a muitos ventos, em direção ao céu, que se fixava no alto do firmamento. E nessa visão, Abraão se sente enfraquecido, mas o anjo Javel diz que está ao lado de Abraão para o fortalecer. E quando a gente vai no capítulo 17, nos versos 1 ao 17 do Apocalipse de Abraão, Abraão ele vai dizer: Enquanto o anjo ainda falava, apareceu um fogo que nos envolveu. E no meio desse fogo, uma voz, como a voz de muitas águas, semelhante ao bramido do oceano no embate das ondas. O anjo, juntamente comigo, inclina a cabeça em adoração. Eu, porém, desejava precipitar-me de volta para a terra, o lugar elevado onde nós nos encontrávamos. Ora permanecia a prumo, ora inclinava-se para baixo. Ele falou: Abraão, adora e profere o canto que eu te ensinei. Já não havia mais terra à vista sobre a qual se pudesse cair. Então, em adoração, pronunciei o canto que ele me ensinara. Ele disse: Fala sem interrupção. E enquanto eu proferia o canto, ele mesmo recitava junto comigo: Eterno, poderoso, santo, Deus, único Senhor, tu que por ti mesmo subsistes, irrefragável, imaculado, poderoso, puro, imortal, perfeito em ti mesmo, irradiante, não gerado de pai e mãe, sublime, ardente, único, amante dos homens, bondoso, benigno, zeloso comigo, em verdade, paciente. Eli, que quer dizer, meu Deus, tu, o eterno, forte, santo, Sabaote, tu, o excelentíssimo,
El, Javel, tu és aquele por quem a minha alma suspirava, ó eterno, protetor, luminoso, como fogo. Tu, cuja voz é como trovão e cujo olhar é igual ao raio, onividente, que escutas as orações daqueles que te louvam e que recusas os pedidos dos que criam obstáculos, obstáculos através de suas provocações. Tu que eliminas o caos no mundo, a desordem do mundo corrompido, composto de bons e de maus, pois tu renovas o mundo dos justos. Ó luz que antes da aurora brilha sobre as tuas criaturas, para que se faça dia sobre a terra. Na tua morada celeste, outra luz não é necessária, a não ser o brilho indizível da tua face. Acolhe, pois, a minha oração, alegra-te com ela, bem como com o sacrifício que tu mesmo preparaste através de mim, que a ti procurava. Acolhe-me na tua graça, orienta-me, ensina-me, revela ao teu servo as coisas todas, conforme a tua promessa. Observe que no capítulo 17, Abraão e o anjo Javel ouvem uma voz como voz de muitas águas, semelhante ao bramido do oceano no embate das ondas. E isso nos lembra Apocalipse de capítulo 1, onde João, discípulo amado do Senhor, ouve voz como de muitas águas. E essa voz do Apocalipse de capítulo 1 é a voz do Senhor Jesus Cristo. E estas muitas águas está apontando para a igreja, que são homens que procedem de povos, línguas, nações. E eles foram comprados pelo sangue de Cristo e são descendência de Abraão por meio de Cristo. Pois, em Apocalipse 18, diz que a Babilônia está assentada em águas que são povos, línguas, multidões e nações. Mas Cristo comprou homens que procedem de povos, línguas, multidões e nações para Deus. E estes homens são os 144.000 de Apocalipse capítulo 7, os quais estão diante do trono cantando um novo cântico, que é o cântico dos vencedores, de Apocalipse capítulo 15. E quando a gente vai em Apocalipse de Abraão, no capítulo 18, vai dizer o seguinte: escutei uma voz semelhante ao rugido do mar, e ela não cessava em meio à abundância do fogo. E quando o fogo, ascendendo ao alto, se afastava, vejo abaixo dele um trono igníneo, e em derredor dele seres de muitos olhos, executando aquele canto. E abaixo do trono 4 seres de fogo também cantavam. A aparência deles era igual. Cada um tinha 4 faces. Um era de um leão, outra a de um homem, outra a de um touro e a outra a de uma águia. 4 cabeças assentavam-se sobre os corpos, de sorte que as 4 criaturas possuíam juntas 16 cabeças. Cada uma tinha 6 asas, nos ombros, nos flancos, nas coxas. As 2 asas dos ombros cobriam as suas faces, as 2 asas das coxas cobriam os seus pés, as 2 asas do meio abriam-se para voar para frente. Quando terminaram o canto, olharam uns para os outros e começaram a ameaçar-se. Ao perceber que ameaçavam entre si, o anjo que me acompanhava deixou-me e caminhou até eles, e desviou o semblante de cada um daqueles seres vivos da face que lhes ficava de frente, de sorte que não pudessem mais ver mutuamente os seus rostos ameaçadores. Ele ensinou-lhes o canto da paz, que tem sua origem no eterno. Enquanto eu ali permanecia sozinho a observar, vejo atrás aqueles seres vivos um carro que possuía rodas de fogo, e cada roda era cheia de olhos. No seu redor e sobre as rodas havia um trono, que eu olhava, e este era coberto de fogo, e fogo jorrava ao seu redor. Era um fogo indescritível, um fogo multifário. Ouço então a sua voz santa, como sendo a voz de um homem. Veja que o anjo Javel e o pai da fé, Abraão, proferem o canto e adoração ao Senhor. E após o capítulo 17, o capítulo 18 aborda que Abraão viu um trono igníneo. Igníneo significa fogo. E esse trono é o trono de Deus. E no verso 4 em diante, Abraão fala sobre os serafins, que têm 6 asas e que todos eles juntos têm 16 cabeças. E eles são 4 serafins. Cada um deles tem 4 cabeças: cabeça de leão, a outra de homem, a outra de touro, que é boi, e a outra de águia. E estes 4 seres viventes aparecem no livro de Isaías, no capítulo 6, e no livro do Apocalipse, e por isso que são serafins. Veja que o trono de Deus e os serafins estão no 7º céu, conforme diz no capítulo 19, onde Abraão diz que está no 7º céu, e nisso vemos que existe 7 céus
criados pelo poder de Deus. Mas não irei entrar no capítulo 19 neste estudo. Deixarei ele para uma outra parte, sobre o estudo do Apocalipse de Abraão. E se Deus permitir, irei postar no canal. Uma das provas de que 7 céus existem está na Bíblia. E uma destas provas está no livro de 1 Reis e no livro de 2 Crônicas. Veja o que está escrito nestes dois livros. Quando a gente vai em 1 Reis, no capítulo 10, versos 18 ao 19, vai dizer: Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, e o espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões junto aos braços. E quando a gente vai em 2 Crônicas, no capítulo 9, versos 18 ao 19, vai dizer: O trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Observa-se que nestes textos aborda que o trono de Salomão tinha 6 degraus. Veja que isso tem bastante revelação, pois os 6 degraus estão apontando para os 6 céus. Já o trono de Salomão está apontando para o trono de Deus, o qual está no 7º céu. Os 12 leões representam as 12 tribos do Israel espiritual do Senhor. Veja que em 1 Reis, no capítulo 7, Salomão deu a instrução para ser construído o mar de bronze, cujo mar de bronze era sustentado por 12 bois. E esse mar servia para a lavagem dos sacerdotes, conforme diz em 2 Crônicas, no capítulo 4. Observe que, 2 Crônicas, de capítulo 9, vimos 12 leões. E nesse assunto, observamos 2 faces do querubim. Saiba que o querubim tem 4 faces: face de homem, leão, boi e águia. Entenda que essas 4 faces estão anunciando a mensagem do Evangelho. Essas 4 faces estão apontando para a igreja. Toda a igreja de Cristo tem faces de homem. Ela será como águia, conforme diz no Apocalipse 12 e no Apocalipse 40. E ela é representada pelos 12 bois e pelos 12 leões. Tudo isso nos mostra que, embora a igreja não seja um querubim, ela é representada pelas faces do querubim. Saiba que a água do mar de bronze, cuja água servia para a lavagem dos sacerdotes, está apontando para a lavagem de água pela palavra de Deus, que nos lava dos nossos pecados. Pois Paulo, em Efésios 5, diz que a igreja é santificada pela lavagem de água pela palavra de Deus. O mar de bronze se assentava sobre 12 bois de bronze. 3 bois olhavam para o norte, outros 3 olhavam para o sul, outros 3 para o oriente e outros 3 para o ocidente. E quando vamos em Gênesis 28, o Senhor diz para Jacó que a descendência dele se estenderia para o norte, sul, oriente e ocidente. E sabemos que Cristo é o descendente prometido, e através de Cristo somos descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E estamos espalhados pelo norte, sul, oriente e ocidente. E somos os 12 bois, dispersos, espalhados do Senhor. Somos as 12 tribos do Israel de Deus, dispersos, conforme diz Tiago, no capítulo 1 de sua carta. E quando nós vamos em Provérbios 14, Salomão diz: Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Observe que o mesmo Salomão, que deu a instrução dos 12 bois de bronze em 1 Reis, é o mesmo que falou Provérbios capítulo 14. Veja que no celeiro é colocado o trigo, e o trigo representa a igreja. Os bois representam a igreja, a qual, por meio da palavra de Deus, tira homens do poder de Azazel para serem parte do trigo e dos 12 bois do Senhor, que são as 12 tribos do Israel espiritual, para que quando Cristo voltar, nós, as 12 tribos, as quais estão espalhadas, sejamos reunidas nos ares, formando uma só nação santa, conforme diz em Joel de capítulo 2. E estes irão consumir os seus inimigos, que são as nações, conforme diz Balaão, antes de se tornar falso profeta, em Números de capítulo 24, no versículo 8. Entenda que Balaão era profeta de Deus, tinha a visão de Deus e ouvia os ditos do Todo-Poderoso, mas a luz que havia nele se tornou em trevas, porque ele se tornou um falso profeta. E através desse assunto, temos por figura o que havia acontecido com
os 200 anjos da terceira rebelião, pois Pedro compara os falsos mestres com os 200 anjos aprisionados debaixo da terra e com Balaão, porque os 200 anjos eram luz, tinham a visão de Deus e ouviam os ditos de Deus, mas a luz que havia neles se tornou em trevas, pois eles se rebelaram contra Deus, o Todo-Poderoso. E por esta causa que o diabo lutará para que as bênçãos de Deus e o entendimento das palavras de Deus venham a não chegar na mente das tribos do Israel espiritual de Deus, pois ele deseja que os bois do Senhor se tornem em trevas, apagando o Espírito de Deus na vida deles, pecando eles para a morte eterna, para que eles sejam como ele é hoje, trevas. E o diabo luta para que os que não conhecem a Deus permaneçam sem conhecer os mistérios de Deus. Observe que o diabo é chamado de animal alado impuro no Apocalipse de Abraão. E por que ele é chamado de animal alado? Ele é chamado de animal alado porque ele é um querubim, conforme diz Ezequiel 28. Porque em Ezequiel 28 diz que o diabo foi ungido e estava no Éden. Mas por causa da sua rebelião, a luz que havia nele se tornou em trevas e ele perdeu o paraíso de Deus. Porém, a igreja, que é representada pelas quatro faces do querubim, terá acesso ao paraíso de Deus, que está dentro da Nova Jerusalém, e as vestes santas que foram do diabo no paraíso de Deus serão dadas à igreja de Deus, conforme diz no próprio Apocalipse de Abraão. Saiba que o diabo entende tudo isso. E vocês acham que ele ficará parado vendo tudo isso? Ele não ficará parado vendo tudo isso, pois, assim como ele tentou atrapalhar Abraão, ele tentará atrapalhar a nós, porque somos descendência de Abraão. E por isso, Israel, em Gênesis 49, quando este abençoava os seus filhos acerca das coisas dos últimos dias, disse que Dan se tornaria serpente no caminho de seus irmãos, em razão de que Dan, hoje, representa os falsos profetas e os falsos mestres, os quais atrapalham a pregação do Evangelho, impedindo que o entendimento das letras sacerdotais de Deus chegue na mente dos cristãos. E por isso que Dan não está entre as tribos do Israel espiritual do Senhor, conforme é mostrado em Apocalipse de capítulo 7. Dan, ele não está entre as tribos dos 144.000, mas Dan, no milênio, ele é juiz entre os seus irmãos, porque Dan, ele está entre as tribos do Israel, segundo a carne, no milênio. Meus irmãos, essa foi a parte 2 sobre o estudo do Apocalipse de Abraão. E essa parte acrescenta mais entendimento para vocês. Se você não viu a parte 1, veja, porque também ela traz várias revelações da parte de Deus para nós. E é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.